Débora entrou naquela clínica, carregando o peso de um sonho desfeito, buscando apenas a resposta para o vazio em seu ventre. No último andar daquele mesmo prédio, Everton, o dono milionário de tudo aquilo, vivia isolado em um mundo de luxo e desconfiança, amaldiçoado por uma traição que o fez desacreditar do amor. Ela era uma mulher comum em busca de um milagre. Ele era um homem poderoso que já não acreditava em milagres. Nenhum dos dois sabia que, nos corredores frios daquele império de vidro e aço, um erro irrevogável estava prestes a acontecer. Um erro que uniria seus destinos para sempre, dando a ela o filho que pensava ser impossível e a ele o herdeiro que nunca planejou ter, desencadeando uma perigosa ligação e um escândalo que poderia destruir a ambos. A casa de Débora cheirava a bolo de fubá e esperança murcha. Era um cheiro agridoce que impregnava as cortinas de crochê e o sofá de tecido gasto. Um aroma que falava de uma vida simples e de sonhos que pareciam sempre um pouco fora de alcance. Aos 23 anos, Débora sentia o peso desses sonhos adiados em seus ombros. O porta-retrato sobre a estante, que antes exibia seu sorriso ao lado de Marcos, agora estava virado para a parede. O relacionamento de 5 anos havia terminado há 4 meses, desfeito não por uma briga explosiva, mas pela erosão lenta e dolorosa da constatação de que o maior desejo dela era o maior medo dele, uma família. Não estou pronto, Débora, ele dizia. Somos jovens. Mas o tempo passava e o não estou pronto se transformou em não sei se um dia estarei. O fim foi um alívio e uma devastação. Agora, o silêncio da casa era seu companheiro constante. Um silêncio que ecoava o vazio em seu útero, uma ausência que a medicina ainda não conseguia explicar. Foram anos de exames, consultas e conselhos vagos. Estresse, dizia um médico. Apenas relaxe, sugeria outro. Mas o vazio persistia. E com o fim do relacionamento, o sonho de ser mãe, que antes era um projeto a 2, tornou-se uma busca solitária e desesperada por respostas. Foi por isso que ela juntou cada centavo de suas economias, o dinheiro que seria para a entrada de um apartamento, e marcou uma consulta na clínica de fertilidade Fênix. O nome soava como uma promessa, um renascimento das cinzas de seus sonhos desfeitos. Era o lugar mais caro, o mais renomado, a última esperança em seu horizonte. Sua mãe, Dona Helena, com a sabedoria prática de quem criou uma filha sozinha, desconfiava. Minha filha, esses lugares são para gente rica. Eles não se importam com a gente. Mas ao ver a determinação nos olhos castanhos de Débora, ela apenas suspirou e lhe deu a bênção, guardando seus medos para si. Enquanto Débora contava moedas para pagar a consulta, no último andar daquele mesmo edifício de vidro espelhado, Everton Albuquerque comandava seu império. A Clínica Fênix era sua obra-prima, um monumento à ciência, à precisão e ao controle. Aos 34 anos, ele havia construído um nome sinônimo de milagres tecnológicos. Ele dava famílias a quem não podia tê-las, mas o conceito de família, para ele, era apenas uma transação bem-sucedida, um resultado positivo em um gráfico. Sua sala era um santuário de minimalismo frio, paredes de concreto polido, uma mesa de carvalho negro maciço e uma janela panorâmica que emoldurava a cidade como uma maquete sob seu domínio. Everton não acreditava no amor. Não mais. A prova disso estava trancada em um cofre em seu escritório. Um anel de noivado de diamante, devolvido com um pedido de desculpas polido e uma traição que rasgou seu mundo. Isabela, com sua beleza escultural e pedigree impecável, não o havia deixado por outro homem, mas por algo muito pior, a ambição. Ela o trocara por uma oportunidade de negócio, uma aliança familiar que o clã dela considerava mais vantajosa. A ferida anos depois ainda latejava, não com dor de amor perdido, mas com o veneno da desconfiança. Ele aprendeu da maneira mais dura que lealdade e afeto eram moedas de troca no mundo em que vivia. Desde então, ele se fechou. Suas relações eram superficiais, seus dias, metódicos. A única concessão ao futuro que fizera foi pragmática. Armazenara seu próprio material genético na clínica, uma apólice de seguro para um herdeiro que talvez um dia decidisse ter, sob seus termos, sem a bagunça imprevisível dos sentimentos. O telefone em sua mesa tocou, a luz piscando discretamente.
Era Ricardo, seu único amigo verdadeiro e advogado. Você não pode se esconder nessa torre para sempre, Everton. A festa de gala do hospital é hoje à noite. Todo o conselho estará lá. Eu odeio essas festas, Ricardo. Sorrisos falsos e conversas vazias, respondeu Everton. Sua voz um barítono grave e sem inflexão. Eu sei, mas você é o maior benfeitor. Sua ausência será notada. Além disso, Isabela vai estar lá. Um músculo se contraiu na mandíbula de Everton. Isso deveria ser um incentivo? É um aviso, para você mostrar a ela e a todos que você seguiu em frente, que ela não te afeta mais. Ela não me afeta, mentiu ele, e o silêncio na linha disse que Ricardo não havia acreditado. Tenho trabalho a fazer. Ele desligou, a menção de Isabela deixando um gosto amargo em sua boca. Seus olhos se voltaram para os monitores que exibiam os dados da clínica. Pacientes, procedimentos, taxas de sucesso. Números. Lógicos, previsíveis, seguros. Ele focou sua atenção neles, empurrando para longe as sombras do passado e a irritação com o presente. Lá embaixo, nos laboratórios imaculados da Fênix, a rotina seguia com precisão militar. Técnicos de jaleco branco moviam-se com a eficiência silenciosa de quem lida com o material mais precioso do mundo, a esperança humana. Débora, sentada em uma sala de procedimentos que era mais asséptica do que acolhedora, sentia-se pequena e anônima. A enfermeira lhe explicou os passos do exame de hoje, uma investigação de rotina para avaliar a receptividade de seu endométrio. As palavras eram técnicas, o tom, gentil mas distante. Ela se deitou na maca, o coração batendo uma melodia nervosa contra suas costelas. Fechou os olhos, tentando se transportar para outro lugar, para um futuro onde embalaria um bebê em seus braços, o cheirinho de talco preenchendo o ar. Foi um dia atípico no laboratório. Um pico de energia, quase imperceptível, fez os sistemas piscarem por uma fração de segundo. Uma nova técnica, nervosa sob a pressão do ambiente de alta performance, trocou o posicionamento de duas bandejas por um instante. Um instante foi tudo o que bastou. Um erro de protocolo, uma etiqueta lida com pressa, um momento de distração humana no coração da máquina perfeita. Naquele corredor de destinos, a amostra de um procedimento padrão foi trocada pela de um armazenamento de longo prazo. O código de identificação A001, pertencente ao fundador da clínica, foi utilizado no lugar do material inerte necessário para o exame de Débora. Um erro catastrófico, silencioso e, até então, invisível. Para Débora, o procedimento terminou como começou, com uma sensação de frio e um eco de esperança. Ela se vestiu, agradeceu à enfermeira e saiu da clínica Fênix, sem saber que sua vida havia sido irrevogavelmente alterada. As semanas seguintes se arrastaram em uma névoa de ansiedade. Débora se jogou no trabalho, em sua pequena floricultura, tentando manter a mente ocupada com arranjos de lírios e gérberas. Mas uma nova sensação começou a se instalar em seu corpo. Uma fadiga que ia além do cansaço, uma onda de náuseas pela manhã que ela atribuiu ao estresse. É a sua cabeça, filha, dizia Dona Helena com carinho. Você quer tanto que seu corpo começa a inventar coisas. Débora queria acreditar nisso. Mas quando seu ciclo, sempre tão pontual, atrasou uma semana e depois 2, um pânico gelado começou a subir por sua espinha. Era impossível. Simplesmente impossível. Numa noite chuvosa, incapaz de suportar a dúvida, ela foi até a farmácia da esquina. Com as mãos trêmulas, comprou o teste de gravidez mais barato que encontrou. Em casa, trancou-se no banheiro, o som da chuva contra a janela abafando as batidas descontroladas de seu coração. Cada segundo de espera parecia uma eternidade. Ela olhou para a pequena janela de plástico, sua respiração presa na garganta. E então, elas apareceram. 2 linhas, nítidas, inegáveis, impossivelmente rosas. Positivo. A primeira emoção que a atingiu não foi alegria, mas um choque tão profundo que a deixou sem ar. Uma onda de vertigem a fez se apoiar na pia fria. Grávida. A palavra que ela sonhou em ouvir por anos agora soava como uma sentença. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram as lágrimas de felicidade que ela sempre imaginou. Eram lágrimas de puro e absoluto terror, porque ela estava grávida sim.
Um milagre havia acontecido dentro dela, mas esse milagre não pertencia a Marcos, nem a ninguém que ela conhecia. O milagre tinha uma origem desconhecida. Um pai anônimo. Seu olhar se perdeu no reflexo do espelho, e a única explicação, a mais aterrorizante e absurda de todas, tomou forma em sua mente. A clínica. O erro não estava em seu corpo, afinal. O erro havia sido cometido por eles. E agora, um filho crescia em seu ventre. Um filho cujo pai ela não fazia a mínima ideia de quem era. Aquele sonho que a levou à Clínica Fênix havia se transformado em um pesadelo de proporções inimagináveis. O mundo de Débora se resumia a 2 linhas rosas numa tira de plástico. Por uma noite inteira, ela não dormiu. Sentou-se no sofá escuro, a mão pousada sobre o ventre ainda plano, um turbilhão de pânico e assombro guerreando dentro dela. A cada hora que passava, o choque inicial dava lugar a uma clareza gelada. O silêncio não era uma opção. Aquilo não era um problema que desapareceria se ela o ignorasse. Era uma vida que pulsava dentro dela, uma consequência direta de um erro cometido por outros num lugar que prometia precisão e cuidado. De manhã, com olheiras profundas e uma determinação forjada no desespero da madrugada, ela contou tudo à sua mãe. Dona Helena, que estava coando o café, quase derrubou o bule. Seu rosto, normalmente sereno, transformou-se numa máscara de fúria protetora. O quê? Eles fizeram o quê? Sua voz subiu uma oitava. Ah, mas eles vão me ouvir. Isso não vai ficar assim. Fazer isso com a minha filha. Acham que somos ninguém? Que podem brincar com a vida das pessoas e sair impunes? A indignação de sua mãe foi o combustível que Débora precisava. Ela não estava louca. Não estava sozinha. A dor que sentia era válida e a injustiça real. Cuidado com essa gente, minha filha, alertou Dona Helena segurando o rosto de Débora entre as mãos. Gente com dinheiro não pensa como a gente. Para eles, somos números. Vá lá, exija seus direitos, mas não deixe que eles te humilhem. Com o conselho da mãe ecoando em sua mente, Débora voltou à Clínica Fênix. Desta vez, ela não era a paciente ansiosa e cheia de esperança. Era uma mulher com uma missão. O lobby luxuoso que antes a intimidara agora parecia frio e hostil. Ela marchou até a recepção, o coração martelando contra as costelas, mas a voz firme. Eu preciso falar com o dono da clínica, o Sr. Everton Albuquerque. A recepcionista, uma moça de sorriso ensaiado, a mediu de cima a baixo. O senhor, Albuquerque não atende pacientes. Se tiver alguma reclamação, pode preencher um formulário. Débora sentiu o sangue ferver. Isto não é uma reclamação que possa ser resolvida com um formulário, disse ela, a voz baixa e carregada de uma intensidade que fez a recepcionista recuar. É sobre um erro de procedimento. Um erro muito grave. Acredite, ele vai querer falar comigo. A insistência funcionou. Após um telefonema tenso e cochichado, Débora foi escoltada por um segurança silencioso até o elevador privativo que levava ao último andar. A viagem para cima foi um borrão de aço escovado e ansiedade crescente. A porta se abriu diretamente em uma antessala que parecia a galeria de um museu de arte moderna. E então, uma secretária de aparência impecável a conduziu para a sala da presidência. O impacto do lugar quase a fez perder o fôlego. A sala era imensa, dominada por uma janela que ia do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular e arrogante da cidade. Atrás de uma mesa que parecia grande como um carro, estava ele, Everton Albuquerque. Ele era ainda mais bonito e imponente do que nas poucas fotos que vira na internet. Um terno cinza chumbo cortado à perfeição, cabelo escuro penteado para trás e olhos de um azul tão frio que pareciam lascas de gelo. Ele não se levantou. Apenas a observou se aproximar com uma expressão de impaciência contida. Senhorita, tenho 5 minutos, disse ele, sua voz um barítono que combinava perfeitamente com a frieza do ambiente. Débora engoliu em seco, tentando encontrar sua voz. Meu nome é Débora. Eu fui paciente aqui, há algumas semanas, fiz um exame. E... Ele arqueou uma sobrancelha, como se o tempo dela já estivesse se esgotando. E houve um erro, ela disse, as palavras saindo num sopro. Um erro no laboratório. Eu estou grávida. A expressão de Everton não mudou, mas Débora viu um brilho de cautela surgir em seus olhos.
Parabéns. Mas como você deve saber, esta clínica lida com fertilidade, não com concepções milagrosas. O que exatamente isso tem a ver comigo? A condescendência em seu tom foi como um tapa no rosto. A humilhação deu lugar à raiva. Tem tudo a ver com você e com a sua clínica. Eu não estou com ninguém desde o fim do meu último relacionamento, há meses. É impossível. A única explicação é que aconteceu aqui durante o procedimento que eu fiz. Pela primeira vez, a máscara de tédio de Everton vacilou. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela, analisando, calculando. Ele não via uma mulher desesperada, via uma ameaça, uma potencial litigante, uma oportunista. Seu rosto se fechou, tornando-se uma máscara impenetrável de profissionalismo. Ele apertou um botão em seu intercomunicador. Cláudia, ligue para o doutor Ricardo e peça para ele vir à minha sala. Imediatamente. Enquanto esperavam em um silêncio pesado, Everton a estudava. Débora se sentia como um inseto sob um microscópio. Quando Ricardo, um homem de aparência mais afável, mas com olhos igualmente perspicazes, entrou na sala, Everton foi direto ao ponto. Doutor Ricardo, esta é a senhorita Débora. Ela alega que um erro em nossa clínica resultou em uma gravidez não planejada. Ricardo olhou de Everton para Débora, sua expressão se tornando séria. Everton se levantou finalmente e começou a andar pela sala, as mãos nos bolsos. Obviamente, a reputação da Fênix é nossa prioridade. Situações delicadas como esta exigem discrição. Ele parou e olhou para Débora, mas não era para ela que ele estava falando. Era para um problema que ele precisava eliminar. Faremos o seguinte. A clínica irá oferecer-lhe um acordo de confidencialidade. Em troca de seu silêncio, forneceremos uma compensação financeira extremamente generosa. O suficiente para garantir seu conforto e o futuro da criança. O Dr. Ricardo irá redigir os termos. É a solução mais limpa para todos. Débora o encarou, incrédula. As palavras de sua mãe ecoaram em sua cabeça. Para eles, somos números. Ele não perguntou como ela estava. Não demonstrou um pingo de compaixão. Ele apenas pegou seu talão de cheques para apagar a mancha em sua reputação. A dor e o medo que ela sentia se cristalizaram em uma fúria fria e digna. Não, disse ela na voz surpreendentemente forte. Everton parou de andar. Não? Não? Eu não quero o seu dinheiro. Ela se levantou, sentindo que precisava estar no mesmo nível que ele para dizer aquilo. Eu não sou um problema para ser resolvido com um contrato. Eu não sou uma situação delicada. Eu sou uma mulher carregando uma vida que eu não planejei e não entendo, por causa de uma falha que aconteceu neste prédio. O senhor acha que pode comprar meu silêncio e me mandar embora? Eu não vim aqui atrás de dinheiro. Eu vim aqui atrás de responsabilidade. Eu quero saber como isso aconteceu e, mais importante, eu quero saber quem é o pai do meu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo olhava para Everton com uma expressão de advertência. Everton, por sua vez, estava genuinamente chocado. Em seu mundo tudo tinha um preço. A recusa dela era uma variável que ele não havia calculado. Aquela mulher, com suas roupas simples e seus olhos castanhos faiscando de indignação, havia rejeitado uma fortuna. Ele a viu não mais como uma ameaça, mas como um enigma irritante. Mais tarde, no escritório de advocacia de Ricardo, a raiva de Everton explodiu. Ela é uma golpista, Ricardo. É óbvio. É uma tática de negociação. Ela recusa a primeira oferta para conseguir mais. Ninguém em sã consciência recusaria aquele dinheiro. Ricardo, recostado em sua cadeira de couro, observava o amigo com calma. Eu não sei, Everton. Eu olhei nos olhos dela. Eu não vi ganância. Eu vi pânico. E se ela estiver dizendo a verdade? Imagine o escândalo. Clínica Fênix comete erro de inseminação. Sua reputação, que você passou a vida construindo, viraria pó. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. Além do mais, existe uma mulher lá fora, grávida e apavorada, por um erro que pode ter sido nosso. Antes de falarmos em acordos, temos uma obrigação moral de descobrir a verdade. E como você sugere que façamos isso? Cuspiu Everton. É simples, e é a única maneira de termos certeza, disse Ricardo juntando as mãos sobre a mesa. Ofereça a ela um teste de DNA pré-natal. É rápido, seguro e conclusivo. Se o resultado provar que a concepção não teve relação com a clínica,
O caso dela acaba ali mesmo. Se provar que sim, bem, aí saberemos com o que estamos lidando. É a sua única jogada lógica. É uma proposta científica. O tipo de coisa que você entende. Everton odiava a lógica naquilo. Odiava dar qualquer passo que validasse a história absurda daquela mulher. Mas Ricardo estava certo. Era a única forma de retomar o controle. Relutantemente, ele concordou. 2 semanas depois, o resultado chegou. Débora se recusou a ir à clínica ou ao escritório. Então, Ricardo marcou de encontrá-la em uma cafeteria neutra e discreta, longe do centro da cidade. Everton, para surpresa de Ricardo, insistiu em ir junto. Ele queria ver a expressão no rosto dela quando sua farsa fosse exposta. Eles se sentaram em uma mesa nos fundos. Débora chegou, pálida e tensa. Ricardo, com a delicadeza de um diplomata, abriu o envelope lacrado que o laboratório havia lhe enviado. Everton observava, o corpo rígido, esperando o momento da vitória. Ricardo leu o documento e sua expressão profissional se desfez. Um vinco de preocupação surgiu em sua testa. Ele releu, como se não pudesse acreditar no que via. Então, pressionou Everton impaciente. Acabe logo com isso. Ricardo levantou os olhos do papel. Ele não olhou para Débora. Olhou diretamente para seu amigo. Havia um misto de choque e compaixão em seu olhar. Everton, o teste confirma a alegação da senhorita Débora. O procedimento na clínica é inquestionavelmente a causa da gravidez. Um sorriso de escárnio surgiu nos lábios de Everton. Certo. Então agora temos que descobrir qual foi o técnico incompetente que... É mais complicado que isso, interrompeu Ricardo, a voz grave. Ele empurrou o laudo pela mesa. Eles fizeram um cruzamento para identificar a origem da amostra utilizada por engano. Ela pertence ao banco de armazenamento de longo prazo da clínica. Ele fez uma pausa, e o mundo pareceu parar por um instante. A amostra utilizada foi a de código EA001. A sua, Everton. Everton pegou o papel. Seus olhos escanearam as linhas de texto técnico, os marcadores genéticos, as porcentagens. E então, ele viu. Probabilidade de paternidade, 99.999%. O nome impresso ao lado era o seu. O ar fugiu de seus pulmões. O barulho da cafeteria desapareceu. A mulher sentada à sua frente, a golpista, a ameaça, de repente ganhou um novo e aterrorizante significado. Ela não estava apenas carregando o erro de sua clínica. Ela estava carregando seu filho, o herdeiro que ele nunca planejou, nascido da mulher que ele tentou destruir com dinheiro. Sua fortaleza de vidro e aço acabara de ser implodida por dentro. O laudo sobre a mesa da cafeteria era uma bomba silenciosa. Para Everton, o mundo virou de cabeça para baixo. As palavras probabilidade de paternidade 99.999% dançavam diante de seus olhos, zombando de sua vida meticulosamente controlada. Ele, que havia construído muralhas impenetráveis ao redor de seu coração e de seu futuro, acabara de ser invadido por seu próprio legado genético. Débora, por sua vez, sentiu uma onda de náusea que nada tinha a ver com a gravidez. A confirmação era, de certa forma, pior do que a incerteza. O pai de seu filho não era um anônimo. Era o homem frio e calculista à sua frente. Um homem que havia como um inconveniente a ser gerenciado. A volta para a cidade, no carro de luxo de Everton, foi um exercício de silêncio torturante. Ricardo tentava preencher o vazio com banalidades legais, mas Everton permanecia mudo, o olhar fixo na paisagem urbana que passava, sem realmente enxergá-la. Ele não estava mais com raiva. A raiva havia sido substituída por algo muito mais desestabilizador. O caos. Pela primeira vez desde a traição de Isabela, ele não tinha um plano. Ele não tinha o controle. Nos 2 dias seguintes, Everton se trancou em seu escritório. Ele cancelou todas as reuniões. Olhava para a cidade que se estendia sob seus pés, mas tudo o que via era o rosto pálido e assustado de Débora. Uma mulher comum, arrastada para o centro de sua vida por um erro impensável. A lógica de seu mundo, de que tudo podia ser comprado, vendido ou silenciado, havia falhado espetacularmente. Ele não podia comprar a inexistência daquele filho. Ele não podia demitir aquela responsabilidade. Um instinto primitivo,
enterrado sob camadas de cinismo e desconfiança, começou a emergir. Uma necessidade feroz de, acima de tudo, controlar a situação. E foi assim que seu novo plano nasceu. Não era um plano sobre sentimentos, mas sobre logística, segurança e supervisão. Ele a convocou para o escritório de Ricardo, um território que ele considerava neutro, embora Débora soubesse que a balança do poder ali ainda pendia inteiramente para o lado dele. Desta vez, o tom de Everton não era de desprezo, mas de uma autoridade fria e inabalável. Há novos termos, ele começou sem rodeios. A partir de amanhã, você se mudará para a minha casa. Débora sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? De jeito nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Não sou sua prisioneira. Não seja dramática, ele retrucou, a voz cortante. Isto não é sobre você nem sobre mim. É sobre a saúde e a segurança da criança. Minha criança. Na minha casa, você terá os melhores médicos do país à sua disposição 24 horas por dia. Terá uma nutricionista, segurança, um ambiente sem estresse e com zero risco. Você pode garantir isso em sua residência atual. A palavra residência foi dita com uma ponta de desdém que a atingiu em cheio, fazendo-a pensar em sua casinha modesta, nas contas que mal fechavam no fim do mês. Ele estava usando a própria vulnerabilidade dela contra ela. Era uma armadilha perfeita. Ele a encurralou com a única coisa que sabia que ela não poderia recusar: o bem-estar de seu filho. Se ela dissesse não, pareceria uma mãe negligente que colocava o orgulho acima da saúde do bebê. As lágrimas de frustração e impotência arderam em seus olhos. Isso é um pesadelo, sussurrou ela. É a realidade, corrigiu ele, e é a minha condição. Ela cedeu, mas não sem lutar por um fiapo de dignidade. Com condições, disse ela, erguendo o queixo. Minha mãe poderá me visitar quando quiser, e isso é temporário. Assim que o bebê nascer e estiver saudável, eu irei embora. Everton concordou com um aceno de cabeça quase imperceptível. Para ele, eram detalhes insignificantes. A batalha principal, trazê-la para seu território onde poderia observá-la de perto, já estava vencida. A chegada à mansão de Everton foi como entrar em outro planeta. Um portão de ferro forjado se abriu silenciosamente para uma alameda ladeada por árvores perfeitamente podadas. A casa não era uma casa. Era um monumento de vidro, pedra e concreto. Uma fortaleza moderna que parecia mais uma galeria de arte do que um lar. Dentro, o silêncio era absoluto, ecoando no piso de mármore polido. Não havia fotos nem enfeites, nem sinal de vida além dos empregados que se moviam como sombras. Você ficará na ala de hóspedes leste, disse Everton, o anfitrião relutante. Tem sua própria sala de estar, quarto, closet e banheiro. A cozinha será abastecida com tudo o que a nutricionista recomendar. Sinta-se à vontade. A palavra soou oca e sem sentido naquele ambiente estéril. Era uma gaiola de ouro, e Débora sabia disso. Os primeiros dias foram uma tortura de solidão e estranhamento. Débora passava as horas em seu quarto luxuoso, sentindo falta do cheiro de bolo de sua mãe e do barulho dos vizinhos. Os jantares com Everton eram eventos surreais. Eles se sentavam em extremos opostos de uma mesa de jantar gigantesca, o único som sendo o tilintar dos talheres de prata contra a porcelana. Ele não perguntava sobre o dia dela. Ela não ousava perguntar sobre o dele. Eles eram dois estranhos, unidos por um segredo biológico. A primeira rachadura na muralha de gelo apareceu na primeira consulta médica a que foram juntos. Everton insistiu em acompanhá-la. Ele ficou de pé no canto do consultório, de braços cruzados, parecendo profundamente desconfortável. Mas então, a médica ligou o ultrassom e um som rítmico e rápido preencheu a sala. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O coração do bebê. Débora prendeu a respiração, os olhos cheios de lágrimas de pura emoção. Era real. Everton, contra sua vontade, deu um passo à frente. Seus olhos se fixaram na pequena mancha pulsante na tela. A médica apontou. Este é o coração, forte e saudável. Everton não disse nada, mas Débora viu. Um músculo em sua mandíbula se moveu. Sua postura, antes rígida, relaxou uma fração. Aquele som, a prova inegável da vida que ele havia criado,
o atingiu de uma forma que nenhuma discussão ou documento legal jamais poderia. Pela primeira vez, ele não parecia um CEO gerenciando uma crise. Parecia um homem ouvindo o coração de seu filho. A visita de Dona Helena no fim de semana foi como um furacão de realidade na mansão asséptica. Ela chegou com uma vasilha de bolo de fubá, inspecionou cada canto da suíte da filha com olhos desconfiados e, finalmente, exigiu ver Everton. Ela o encontrou na biblioteca, um cômodo vasto e silencioso. Senhor Everton, ela começou sem rodeios, a simplicidade de sua postura contrastando com a opulência ao redor. Eu quero saber quais são as suas intenções com a minha filha. Everton, pego de surpresa pela franqueza, ergueu os olhos de seu livro. Minha intenção, senhora, é garantir que meu filho nasça com saúde. Filho, você fala da criança como se fosse uma encomenda que você fez, retrucou ela, a voz firme. Mas ali em cima tem uma mulher, a minha Débora. Ela não é um objeto nem uma incubadora. Ela tem sentimentos, tem medos, e eu não vou deixar o Senhor nem ninguém esmagar o coração dela só porque tem dinheiro e poder. Everton ficou sem palavras. Ninguém jamais havia falado com ele daquela maneira. Ele sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Respeito. Eu não tenho a intenção de magoá-la, disse ele, a voz mais baixa do que o normal. É bom mesmo, concluiu Dona Helena, porque se o fizer, o senhor não terá que lidar com advogados. Terá que lidar comigo. A presença forçada começou a tecer uma teia estranha entre eles. Everton começou a observar Débora. Ele a via no jardim, conversando com o ventre, a mão em um gesto protetor e inconsciente. Ele a via na biblioteca, lendo com uma concentração serena. Ele notava a força silenciosa com que ela suportava aquela situação humilhante, a dignidade com que tratava os empregados, a doçura em sua voz quando falava com a mãe ao telefone. Ele estava fascinado e irritado por essa fascinação. Ela não se encaixava em nenhuma das categorias que ele conhecia. Não era uma socialite ambiciosa como Isabela, nem uma funcionária submissa. Era apenas Débora. Numa noite, ele a encontrou na cozinha, de pé em um banquinho, tentando alcançar uma caixa de chá de camomila na prateleira mais alta. A gravidez começava a despontar em sua silhueta, deixando-a um pouco desajeitada. Ela se desequilibrou por um momento. Num movimento rápido e instintivo, Everton cruzou a cozinha e a segurou antes que ela pudesse cair. Sua mão grande pousou firmemente na parte inferior de suas costas, enquanto a outra segurou seu braço. Cuidado, ele disse, a voz rouca, mais próxima do que nunca. O corpo dela se enrijeceu contra o dele. O calor da mão dele atravessou o tecido fino de seu vestido. Débora ergueu o rosto e seus olhos encontraram os dele. A cozinha, antes vasta, pareceu encolher. O ar ficou denso, carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois esperava. Por um segundo, eles não eram um milionário e a vítima de um erro. Eram apenas um homem e uma mulher, perto demais, a respiração suspensa. O olhar dele desceu por um instante para os lábios dela e o coração de Débora deu um salto. Tão rápido quanto aconteceu, acabou. Everton a soltou, dando um passo para trás, como se tivesse levado um choque. Sua compostura estava visivelmente abalada. Ele pigarreou. Eu vou pedir para reorganizarem as prateleiras, disse ele, a voz formal novamente, mas com uma nota de tensão. Sem esperar resposta, ele se virou e saiu da cozinha, deixando Débora com o coração aos pulos, a pele formigando onde ele a tocara e uma certeza aterrorizante. A convivência naquela gaiola de ouro estava se tornando perigosa de uma maneira que ela jamais previra. O toque acidental na cozinha deixou uma marca invisível em ambos. A barreira de formalidade entre Débora e Everton, antes sólida como uma parede de concreto, agora estava cheia de fissuras. Os jantares silenciosos deram lugar a conversas hesitantes. Ele perguntava sobre as flores que ela gostava. Ela perguntava sobre os livros que ele lia. Eram interações pequenas, quase insignificantes, mas na vastidão silenciosa daquela mansão, soavam como gritos. Everton se pegava procurando por ela, observando-a da janela de seu escritório, enquanto ela passeava pelo jardim. Ele dizia a si mesmo que era vigilância, uma forma de monitorar seu investimento mais volátil. Mas era mentira.
Ele estava fascinado pela serenidade dela, uma qualidade que ele há muito tempo havia esquecido que existia. Enquanto uma frágil ponte se construía na mansão, no mundo cintilante da alta sociedade, Isabella Viana, a ex-noiva de Everton, sentia o chão tremer. Ela mantinha uma rede de informantes, pequenas fontes pagas em lugares estratégicos, e a notícia de que uma mulher grávida e desconhecida estava morando na fortaleza impenetrável de Everton lhe chegou como um alarme de incêndio. Everton não fazia nada sem um motivo. E uma mulher misteriosa em sua casa significava uma ameaça direta aos seus planos de longo prazo de reconquistá-lo. Ou melhor, de reconquistar o império que vinha com ele. Com alguns telefonemas e a promessa de um bônus generoso a uma enfermeira da Fênix com dívidas de jogo, ela obteve a história completa. O erro, a paternidade, o nome, Débora. A raiva de Isabella foi fria e calculista. Ela não sentia ciúmes do afeto de Everton, sentia fúria por uma peça desconhecida ter invadido seu tabuleiro de xadrez. Uma garota comum, uma florista, estava prestes a lhe dar o que ela mais cobiçava, um herdeiro de Everton Albuquerque. Era inaceitável. Ela precisava agir, minar a situação por dentro e por fora. Seu primeiro movimento foi sutil, um ataque cirúrgico à maior fraqueza de Everton, sua desconfiança. Ela o encontrou em um evento de caridade do qual sabia que ele não poderia escapar. Aproximou-se dele com um sorriso de pura seda e veneno. Everton, querido, disse ela, a voz um sussurro de falsa preocupação. Fiquei sabendo da sua situação e estou preocupada com você. Everton se enrijeceu. Não há nada com que se preocupar, Isabella. Claro que há, continuou ela, tocando o braço dele com uma familiaridade presunçosa. Você sempre foi tão focado, tão brilhante, mas às vezes um pouco ingênuo com as pessoas. Uma garota simples que convenientemente se envolve em um erro na sua clínica e acaba grávida justamente do dono milionário. A história é boa demais, não acha? Parece um roteiro. Só não quero que você se machuque de novo. Pessoas como nós somos alvos. Cada palavra foi uma gota de veneno, cuidadosamente escolhida para reavivar as velhas feridas e as antigas suspeitas dele. Ela estava usando a traição que ela mesma cometeu como uma arma para isolá-lo novamente. Everton se afastou dela, uma fúria gelada crescendo em seu peito. Fique fora da minha vida, Isabella. Ele se virou e foi embora, mas o estrago estava feito. As sementes da dúvida haviam sido plantadas no solo fértil de sua desconfiança. O segundo ataque de Isabella foi brutal e público. Poucos dias depois, a bomba explodiu. Débora estava na biblioteca lendo um livro sobre jardinagem quando seu telefone começou a vibrar incessantemente com notificações. Eram mensagens de amigos e vizinhos, todas com links para as mesmas matérias. Com o coração na boca, ela clicou em um. A manchete gritava em letras garrafais: o golpe da barriga, quem é a misteriosa florista que engravidou do milionário Everton Albuquerque? A matéria era um trabalho de demolição. Usando meias-verdades e citações de fontes anônimas, pintava Débora como uma alpinista social calculista que havia planejado tudo. Havia fotos dela, tiradas com lentes de longo alcance, em frente à sua casa modesta e, pior, caminhando no jardim da mansão, parecendo uma prisioneira. Descreviam-na como uma mulher de origem humilde, com grandes ambições. A humilhação a atingiu como uma força física, roubando-lhe o ar. Seu nome, sua vida, sua honra, tudo estava sendo despedaçado e exibido para o mundo como um espetáculo cruel. Ela estava soluçando, o corpo tremendo quando Everton entrou na biblioteca. Ele já sabia. Ricardo havia ligado, a voz tensa de fúria. Ele viu o tablet nas mãos trêmulas de Débora, as lágrimas escorrendo por seu rosto. É isso, não é? Disse ela, a voz embargada de dor e acusação. É isso que você pensou de mim desde o primeiro dia. E agora o mundo inteiro pensa também. Que eu sou uma golpista, que eu armei tudo isso. Ela o encarou, esperando ver em seus olhos a confirmação de seus piores medos. O triunfo frio de quem sempre esteve certo. Everton ficou parado, o conflito estampado em seu rosto. As palavras de Isabella, tão lógicas em sua maldade, ecoavam em sua mente. É o sonho de toda alpinista social. Seu primeiro instinto?
Sua reação programada ao longo de anos de desconfiança era recuar, erguer as muralhas. A situação era exatamente como ele imaginou no início. Um escândalo, uma bagunça, uma armadilha. Mas então, ele olhou para ela. Não para a figura da matéria de fofoca, mas para a Débora que ele vinha conhecendo. A mulher que corava quando ele a olhava por muito tempo. A mulher cuja mão tremia ao tentar alcançar uma caixa de chá. A mulher que conversava com o filho que crescia em seu ventre, com uma ternura que ele nunca pensou ser possível. Ele se lembrou do som do coração do bebê, um som que, de alguma forma, havia se tornado uma âncora em seu mundo caótico. A guerra dentro dele durou um segundo, mas pareceu uma eternidade. A escolha entre o cinismo seguro do seu passado e a aterrorizante vulnerabilidade do seu presente. Não, disse ele, a voz baixa, mas com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Ele atravessou a sala e, com um gesto hesitante, pegou o tablet da mão dela e o colocou longe, como se fosse um objeto venenoso. Eu não acredito neles. Débora o encarou, os olhos marejados de surpresa. Eu não sei como essa história vazou, ou quem está por trás disso, continuou ele, seus olhos azuis encontrando os dela. Mas eu sei que não é a verdade. Eu sei que você não é essa pessoa que eles estão pintando. Ele parou, buscando as palavras. Eu acredito em você, Débora. Pela primeira vez, ele a estava defendendo. Ele a estava escolhendo. Não era uma declaração de amor, mas era algo talvez mais significativo. Era uma declaração de fé. Naquele momento, ele não era o dono da clínica protegendo sua reputação. Era um homem protegendo a mulher que carregava seu filho. Ele pegou o telefone. Ricardo, quero que prepare um processo contra todas as publicações que veicularam essa matéria. E quero que a equipe de segurança investigue quem tirou essas fotos. Ninguém entra ou sai desta propriedade sem registro. Encontre o vazamento. Mais tarde naquela noite, no escritório de Ricardo, a raiva do advogado era palpável. Isso tem as digitais da Isabela por toda parte, Everton. A crueldade, o timing perfeito para te desestabilizar é o estilo dela. Isabela não faria isso, disse Everton, mas sua convicção soava fraca. É só vingança mesquinha. Você acha? Ricardo se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando. Eu acho que é mais do que isso. A história que ela vazou convenientemente ignora a parte mais importante, que foi um erro da clínica. Por quê? Porque um escândalo sobre uma golpista te torna uma vítima e te afasta dela. Mas um escândalo sobre a incompetência da sua clínica, isso te enfraquece, destrói sua reputação, te deixa vulnerável. E quem sempre aparece para salvar os homens poderosos quando eles estão vulneráveis? A lógica de Ricardo era irrefutável e aterrorizante. Everton sentiu um calafrio. Eu nunca confiei nela, continuou Ricardo, sua voz agora baixa e determinada. E essa história toda, o erro, um pico de energia, uma técnica nova, é muito conveniente, Everton. Conveniente demais. Enquanto Everton absorvia o peso daquelas palavras, Ricardo já estava em seu computador. Ele não estava mais agindo como advogado. Agia como um investigador. Ele abriu os registros de segurança da Clínica Fênix, buscando os logs de acesso do dia do procedimento de Débora. Puxou as fichas dos funcionários do laboratório que estavam de plantão. Abriu um programa seguro e começou a fazer uma busca discreta nos registros financeiros deles. Vou descobrir a verdade, Everton, disse Ricardo, os olhos fixos na tela. Custe o que custar. A investigação havia começado. E no silêncio da noite, Ricardo tinha a terrível suspeita de que o escândalo que acabara de explodir na mídia era apenas a ponta de um iceberg muito mais sombrio e deliberado. A declaração de fé de Everton foi um bálsamo para a alma ferida de Débora. O escândalo público não desapareceu da noite para o dia, mas seu veneno perdeu a força. Dentro dos muros da mansão, uma nova dinâmica se instalou. A defesa de Everton, o "eu acredito em você", criou um laço de confiança frágil, mas real entre eles. Ele se tornou ferozmente protetor. Contratou uma equipe de segurança extra, instruiu os empregados a filtrarem todas as chamadas e correspondências, e criou uma bolha de tranquilidade para Débora, um santuário contra o julgamento do mundo exterior. Enquanto isso, Ricardo mergulhava de cabeça na investigação. Ele passou dias e noites trancado em seu escritório,
cercado por plantas da clínica, registros de funcionários e extratos bancários. A teoria da técnica nova e nervosa nunca o convenceu. Erros aconteciam, mas um erro daquela magnitude, envolvendo a amostra pessoal do fundador, deveria ter múltiplos sistemas de segurança para impedi-lo. Era como se alguém, deliberadamente, tivesse procurado a falha no sistema para explorá-la. E foi nos registros financeiros que ele encontrou o fio da meada. Letícia, uma jovem técnica de laboratório contratada há 6 meses, com um histórico de dívidas de cartão de crédito e um empréstimo estudantil atrasado. 3 dias antes do procedimento de Débora, uma quantia de R$50 mil havia sido depositada em sua conta a partir de uma empresa de fachada, uma daquelas que existem apenas no papel. Para Ricardo, o alarme soou alto e claro. A confrontação foi rápida e brutal. Ricardo convocou Letícia ao seu escritório sob o pretexto de uma revisão de protocolos. A jovem entrou, pálida e ansiosa. Com a calma de um predador, Ricardo apresentou as evidências sobre a mesa. O extrato bancário com o depósito circulado em vermelho, os logs de segurança que a colocavam no setor de armazenamento de longo prazo, fora de seu horário, e uma cópia de seu contrato de trabalho com a cláusula de demissão por justa causa e processo criminal por fraude em destaque. Você tem uma chance, Letícia, disse Ricardo, a voz baixa e perigosa. Conte-me tudo, e eu talvez possa convencer o senhor Albuquerque a não apresentar queixa-crime, o que a colocaria na prisão por vários anos. Minta para mim, e eu a destruirei. A fachada de Letícia desmoronou. Em meio a soluços convulsivos, ela confessou tudo. Contou sobre a abordagem de uma consultora elegante que a encontrou em um café, sobre a oferta de dinheiro que resolveria todos os seus problemas. As instruções eram simples. No dia do exame da paciente Débora, ela deveria causar uma pequena distração, trocar as amostras e garantir que o material genético de Everton fosse usado. A consultora lhe garantira que era um procedimento seguro, apenas para criar um escândalo e embaraçar o chefe. Letícia, desesperada por dinheiro, obedeceu. Como prova, ela mostrou a Ricardo o número de um telefone pré-pago por onde recebia as instruções. Um telefone que Ricardo, com sua equipe, rapidamente rastreou até uma assistente pessoal de Isabela Viana. Quando Ricardo apresentou a pasta com a confissão assinada de Letícia, as transcrições das mensagens e o rastro do dinheiro a Everton, a reação dele não foi de raiva explosiva, mas de um frio letal. A imagem de Isabela, a mulher que ele um dia amou, se desintegrou, sendo substituída pela de um monstro calculista. Ela não apenas o traiu no passado, ela havia orquestrado uma violação abominável, colocando em risco a vida de uma mulher inocente e de seu próprio filho, tudo por um jogo doentio de poder e controle. Seu cinismo, que ele pensava ser uma armadura, era na verdade uma venda, que o fez desconfiar da vítima em vez da verdadeira predadora. Com a pasta de couro na mão, ele ligou para Isabela. Sua voz era desprovida de qualquer emoção. Preciso falar com você. Esteja na minha casa em 1 hora. Isabela chegou à mansão com um ar de triunfo contido. Ela viu o escândalo na mídia e assumiu que seu plano havia funcionado. Everton, humilhado e isolado, estaria vulnerável, pronto para que ela o consolasse e o trouxesse de volta para seu círculo. Ela entrou na sala de estar, um sorriso de falsa simpatia nos lábios. Everton, querido, eu sinto muito por tudo que você está passando. Ele não a deixou continuar. Sente-se, Isabela. Ele abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa de centro. A confissão de Letícia, os registros bancários, as mensagens. Acho que você reconhece isso. O rosto de Isabela perdeu toda a cor. O sorriso congelou e se desfez. Ela olhou para os papéis, a compreensão e o pânico crescendo em seus olhos. Eu não sei do que você está falando. Isso é um absurdo, uma armação. Acabou, Isabela, disse Everton, a voz tão cortante quanto o vidro quebrado. A sua farsa, seus jogos, acabaram. Você não fez isso por vingança. Você fez isso porque é cruel. Você usou uma mulher inocente, arriscou a reputação da minha empresa e, pior de tudo, pôs em perigo a vida do meu filho. Por nada. Por um capricho doentio. A máscara dela finalmente caiu, revelando o rosto da pura malícia. Aquela mulherzinha não te merece,
cuspiu ela, a voz estridente. Uma ninguém. Eu fiz o que era preciso para proteger o que é nosso, para te livrar dela. Não existe nós, disse Everton, levantando-se. E nunca mais vai existir. Ricardo vai entrar em contato com seus advogados. Se você ou qualquer pessoa associada a você chegar a um raio de 1 quilômetro de mim, de Débora ou desta casa, eu juro que usarei cada centavo que tenho para garantir que você nunca mais veja a luz do dia como uma mulher livre. Ele se virou para o segurança que esperava na porta. Acompanhe a senhora Viana para fora e garanta que ela nunca mais passe por estes portões. Com o veneno finalmente expurgado de sua casa, Everton sentiu um peso esmagador, não de alívio, mas de culpa. Ele havia permitido que a sombra de Isabela contaminasse seu julgamento, fazendo-o tratar Débora com uma frieza e desconfiança que ela nunca mereceu. Ele precisava consertar aquilo. Ele a encontrou no jardim, o lugar que se tornara o refúgio dela, sentada em um banco de pedra sob um carvalho antigo. A luz do fim da tarde dourada filtrava pelas folhas, iluminando seu perfil sereno. Ele se aproximou devagar, o coração pesado. Débora, ele começou, a voz rouca, eu preciso te contar a verdade e preciso te pedir perdão. Ela se virou, surpresa pela dor crua em sua voz. Ele se sentou ao lado dela e, pela primeira vez sem nenhuma barreira, abriu seu coração. Contou-lhe tudo, sobre a sabotagem deliberada de Isabela, sobre a funcionária subornada, sobre como o erro nunca fora um acidente. Contou como o escândalo na mídia fora o segundo ato do plano cruel dela. Eu sinto muito, disse ele olhando-a nos olhos, sua alma exposta. Eu fui um tolo, fui cego pela minha própria amargura. Eu te julguei, te tratei como uma adversária, e o tempo todo você era a única vítima inocente em tudo isso. O meu passado quase me fez cometer o erro de perder a única pessoa que me fez sentir algo de verdade em anos. Ele fez uma pausa, a emoção embargando sua voz. Você entrou nesta casa, neste mundo frio que eu criei, e trouxe cor a ele. Você e nosso filho. Vocês me acordaram, me transformaram. Perdoe-me, Débora, por tudo. Débora o ouvia, o queixo tremendo, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eram lágrimas não de tristeza, mas de uma compreensão avassaladora. Ela via diante de si não o milionário arrogante, mas um homem ferido, arrependido, despido de toda a sua armadura. Num gesto instintivo, ela estendeu a mão e tocou seu rosto. O contato foi elétrico. Aquele simples toque de perdão foi tudo o que ele precisava. Everton segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos nos dela. Ele se inclinou, e o mundo inteiro pareceu desaparecer, restando apenas os dois naquele jardim dourado. Ele a beijou. Não foi um beijo hesitante ou incerto. Foi um beijo carregado de tudo o que não havia sido dito. O pedido de desculpas, o perdão, a gratidão, o medo da perda e a descoberta de um sentimento novo e avassalador. Foi um beijo apaixonado, que selava o fim de um pesadelo e prometia o começo de um sonho. Pela primeira vez, eles não estavam mais unidos por um erro, mas por uma escolha. A escolha de seus corações. O beijo no jardim não foi um ponto final, mas o verdadeiro começo. Com a verdade revelada, o ar na mansão mudou. A tensão que antes pairava como uma névoa constante se dissipou, substituída por uma intimidade terna e hesitante. Eles estavam aprendendo a navegar neste novo território, não mais como adversários em um acordo complexo, mas como duas pessoas que haviam encontrado um no outro um porto seguro em meio à tempestade. Na manhã seguinte, Everton não era mais o homem paralisado pela desconfiança, mas um homem movido por um propósito claro: proteger sua nova família. A primeira ordem do dia foi a erradicação final da ameaça de Isabela. Em uma reunião com Ricardo, ele foi implacável. Não queria uma batalha judicial pública que arrastaria o nome de Débora pela lama novamente. Queria a aniquilação, silenciosa e total. Ricardo enviou um dossiê completo para o escritório de advocacia que representava a família Viana. O dossiê continha a confissão de Letícia, as provas da conspiração, do suborno e da difamação. A mensagem era clara. Isabela desapareceria da vida deles e de qualquer círculo social que compartilhassem, ou enfrentaria acusações criminais
que a levariam não só à ruína financeira, mas à prisão. Encurralada, a família Viana, mais preocupada com o próprio nome do que com a filha descontrolada, concordou. Isabela foi enviada para um retiro prolongado na Europa, efetivamente exilada. O segundo passo foi recuperar a honra de Débora. Everton emitiu um comunicado oficial à imprensa. O texto, redigido por Ricardo, era uma obra-prima de precisão legal e sinceridade comovente. Nele, Everton confirmava a gravidez e sua paternidade, mas revelava que a situação havia sido resultado de um ato criminoso dentro da clínica, uma sabotagem deliberada. Ele anunciava que a funcionária responsável havia sido identificada e entregue às autoridades, e que a recente campanha difamatória na mídia era parte da mesma trama maliciosa, orquestrada por um terceiro, com a intenção de ferir a ele e, principalmente, a senhora Débora. Ele finalizava o comunicado afirmando seu total apoio e compromisso com Débora, a mulher que ele amava e respeitava, e pedia que a privacidade deles fosse respeitada enquanto aguardavam ansiosamente a chegada de seu filho. A história explodiu, mas desta vez a narrativa era deles. Débora não era mais a golpista, era a vítima heroína. Everton não era o milionário enganado, era o protetor leal. A opinião pública, sempre ávida por um bom drama com uma reviravolta, abraçou a nova versão. O escândalo se transformou em um romance épico. Com o mundo exterior finalmente em ordem, a vida dentro da mansão floresceu. Os últimos meses de gravidez foram um período de descoberta. Everton, o homem que comandava um império com um aceno de cabeça, era comicamente inepto em montar um berço, passando uma tarde inteira lutando com parafusos e instruções em sueco, para a grande diversão de Débora. Ele lia livros sobre paternidade em seu escritório, com a mesma concentração que dedicava a relatórios de mercado. Ele acompanhou Débora a cada consulta, a cada aula de preparação para o parto, sua mão sempre encontrando a dela, um gesto que se tornou tão natural quanto respirar. Dona Helena, vendo a transformação, finalmente baixou a guarda. A prova final de sua rendição veio em uma tarde de domingo. Ela chegou para o almoço e encontrou Everton no chão da sala de estar, cercado por peças de um assento de carro para bebês, o manual espalhado, a testa franzida em pura confusão. Débora, sentada no sofá com os pés para cima, ria tanto que as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ao ver a cena, aquele homem tão poderoso e intimidador, completamente derrotado por um objeto de plástico e tiras de nylon, tudo pelo conforto e segurança de seu neto ainda não nascido, o coração de Dona Helena derreteu. "Saia da frente, meu filho", disse ela com um sorriso carinhoso, usando o termo pela primeira vez. "Deixa que eu te mostro como se faz." Naquele momento, Everton não era mais o milionário. Era parte da família. O dia do nascimento de Alice chegou no meio de uma noite chuvosa de primavera. Quando a primeira contração forte despertou Débora, Everton estava ao seu lado em um instante. O pânico que ele esperava sentir não veio. Em seu lugar, havia uma calma focada. Ele a ajudou, cronometrou as contrações, sussurrou palavras de encorajamento e a conduziu para o hospital com uma eficiência tranquila que era toda sua. No quarto do hospital, ele nunca a deixou. Durante as longas e exaustivas horas de trabalho de parto, ele foi sua rocha. Segurou sua mão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Limpou o suor de sua testa com uma toalha fria. Respirou com ela a cada onda de dor. Ele a olhava com uma mistura de reverência e amor tão profunda que dava a ela a força para continuar. "Você consegue, meu amor", ele repetia, a voz firme e suave. "Nós estamos juntos nisso. Traga a nossa filha para nós." E então, com um último esforço e um choro que rasgou o silêncio da sala, Alice nasceu. Pequena, perfeita, com um tufo de cabelo escuro como o do pai e olhos que prometiam ser tão castanhos quanto os da mãe. A enfermeira a colocou nos braços de Débora, e o mundo de Everton se reconfigurou em torno daquela imagem. A mulher que ele amava, exausta e radiante, segurando a filha deles. Quando foi a sua vez de segurá-la, o magnata implacável, o homem que construiu muralhas ao redor de seu coração, desmoronou. As lágrimas que ele não derramava há anos escorreram por seu rosto enquanto ele olhava para o rostinho minúsculo em seus braços. Um erro.
Tudo aquilo havia começado com um erro. E, no entanto, ao segurar aquela vida perfeita, ele sabia, com uma certeza que abalou sua alma, que aquele havia sido o maior e mais belo acerto de toda a sua existência. Ela é perfeita, Débora, sussurrou ele, inclinando-se para beijar a testa de sua parceira. Você é perfeita. 1 ano depois, a mansão Albuquerque não era mais um museu de silêncio e solidão. O som que agora ecoava pelos corredores de mármore era o de risadas de bebê. Um tapete de atividades colorido ocupava o centro da imponente sala de estar, e um pequeno portão de segurança bloqueava a escadaria. A casa, antes fria, havia se transformado em um lar, aquecido pela presença de sua mais nova e barulhenta moradora. Everton estava no chão, de terno e gravata afrouxada, fazendo caretas para uma Alice de 1 ano, que gargalhava e batia palmas, deliciada. Débora os observava da porta, o coração transbordando de um amor tão sereno e profundo que ainda a surpreendia. Dona Helena estava na cozinha, preparando a papinha de frutas da neta, cantarolando uma canção de ninar. A imagem era um retrato de felicidade doméstica que Débora nunca ousara sonhar. Naquela noite, depois que Alice adormeceu e Dona Helena foi para casa, Everton levou Débora para o terraço. Era o mesmo lugar de onde ele costumava olhar a cidade com um sentimento de posse e vazio. Agora, com Débora ao seu lado, o braço em volta de seus ombros, a vista parecia diferente. Parecia promissora. Lembra-se da primeira vez que você veio aqui? Perguntou ele a voz baixa. Como eu poderia esquecer? Ela sorriu. Eu achei que você era o homem mais arrogante e assustador que eu já tinha conhecido. Ele riu, um som genuíno e feliz. Eu era. Eu vivia em um mundo cinza, Débora. Um mundo de contratos, lucros e desconfiança. Eu achava que tinha tudo, mas eu não tinha nada. Ele se virou para ela, os olhos azuis brilhando sob a luz da lua. Um erro de laboratório nos uniu. Mas o maior acerto da minha vida foi o momento em que eu percebi que não conseguiria mais viver sem você. Você e a Alice não apenas coloriram o meu mundo, vocês se tornaram o meu mundo inteiro. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. O coração de Débora parou. Ele se ajoelhou ali no terraço de sua fortaleza, não mais um rei em seu castelo, mas um homem vulnerável diante da mulher que amava. Débora, você me ensinou a confiar, a sentir e a amar novamente. Case-se comigo. Não por causa da Alice, não por um contrato, não por obrigação. Case-se comigo porque eu te amo, mais do que eu jamais pensei que fosse possível amar alguém. Torne esta família, que nasceu do caos, em uma família para sempre. Com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, Débora sussurrou a única resposta possível. Sim, sim, eu me caso com você. Ele colocou o anel em seu dedo e, ao se levantar para beijá-la, ambos souberam que a família que havia nascido de um erro se tornara finalmente o seu destino mais perfeito e verdadeiro. E assim, a família que nasceu de um erro se tornou o maior acerto na vida de Débora e Everton. E aí se emocionou com o final dessa história? Se a jornada deles te prendeu do início ao fim e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também nos mostra que vocês amam uma história de superação e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.